Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo anterior a gente estava falando sobre um arranjo do ser humano que se coloca sobre uma autorização hum, em relação à filiação ou à herança que se tem para se dispor em organizações e acordar, né, hum, momentos dentro de circuitos, né? Ou seja, paradas. Então, o ser humano ele tá muito muito enervecido, né? Dependente de inervações em paradas, né? É aquela famosa posto, né? Ou postar, ou a postagem, ou o momento de recarga, né? Que para o cérebro se entende como a anfetamina, né? Ou a produção, ou o estímulo à produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão formar impulsos já compactuados, ou seja, já com é como se fossem mísseis teleguiados com local de já determinado de chegada, e esses neurotransmissores vão dar a esse agente, né, um novo sentido, uma nova função, que significa pagar por aquilo que ele ganhou, por aquilo que lhe deu recarga. Então é uma continuidade de pegar e pagar pelo que pegou. E pagar com amor, ou seja, pagar com o máximo possível aquilo que lhe foi dado. Esse é o ser humano em sua forma de educação. Ele está preso a isso. E quando ele tem um objetivo, por exemplo, você contrata alguém, você vai em uma área que tem o objetivo de entregar um produto de algo, esse ser ele vai calcular sobre o que você pede, né, sobre o produto que você quer, qual é o tempo, qual que é a estabilidade dele para exercer essa produção. Ou se ele já tem para poder te entregar, é mais fácil, já existe uma predisposição que coliga todos a apostar no dinheiro e esperar que a graça do produto sobre a fama e a execução lhe dê o desenvolvimento informativo que anuncia-se em organismos autoridade por sentidos de decomposição, né? Por sentido de integração, né? É o alelo. Aí o que acontece? Toda essa parada fez com que os seres humanos encontrassem poder e até formasse novas lojas de paradas por esses poderes. Então, no vídeo anterior a gente chegou a falar do fogo
e toda a revolução que o fogo e a busca pelo controle do fogo deu para o ser humano, né? Deu o estímulo, né? A sina de buscar um jeito de gerar até mesmo a luz a partir da eletricidade, né? Que de alguma forma existe elementos que o fogo utiliza ali na eletricidade. Existe moléculas de oxigênio, carbono nesse processo. Então tudo ficou sendo sistematizado. E o sistema, ele é um sistema porque existe um caminho, né? Então, quando a gente fala o caminho do bem, o caminho de Jesus, é o caminho do sistema. Existem outros, existem universos de outros caminhos. Só que por razões de organizações humanas, por herança, a gente desenvolve metodologicamente a condicional de ser humano e se associar ao ser humano na forma de levá-lo a um caminho apenas, que é o caminho do bem comum. E esse caminho do bem comum é o caminho do cristianismo. Embora o cristianismo ele não seja perfeito, é o caminho da comunidade. Então existe o lado comum que vai formar uma unidade com todos os comuns unidos. Embora a percepção entre em desconfortos por indisposições de coabitar ou coexistir na integridade disponível para acesso. Os julgamentos fazem as pessoas estabelecerem proporções por seguranças. Bom, o fogo ele queima. Precisamos de proporção em relação ao fogo. E a proporção, ela emite várias contas, né? Distância, proteção, reduz distância, isso e aquilo. Só que começa a imaginar comigo que quando você passa a conhecer o fogo, você começa a entender que em tudo e em todos o fogo está presente. Na verdade, a gente percebe o fogo fenomenologicamente falando sobre a claridez que ele faz na sua expressão exponencializada, né? A partir da decomposição em velocidade de combustão e gerando para nós a energia que a gente vê na forma de gás. Toda aquela corrosão que o fogo traz para a atmosfera são gases em movimentos atômicos de suas bandas. É um efeito radiológico atomicamente falando? Sim, porque ali existe muita energia sobre um ambiente que não estava aplicando aquela energia.
Então gerou um contraste na imagem em renderização, no meio. E isso reagiu, né? Houve uma reação ali. A gente pode chamar isso de uma reação, né? A reação. E essa reação que acontece, ela coloca para nós percepções a julgamento. Essas percepções, então, fazem com que os seres humanos encontrem de todas as matérias em relação o fogo delas. E como exponenciar esse fogo ou como reduzir esse fogo. Na verdade, esse fogo significa para nós o movimento das partículas subatômicas. Esse movimento das partículas subatômicas pode ser alterado, e isso causa efeito na massa e causa efeito no corpo, e o espírito assume dessa causa uma reação para tentar salvar esse corpo. E o espírito é a coordenação da sensação. E o espírito é o sistema. Então, dentro desse sistema, o qual a gente tem, né, sobre nós, na união dos seres, um espírito vai se sobrepor ao outro. Entretanto, existe a libertação, ou seja, existe a disposição para o bem, né? Então, de alguma forma, a gente se doa ou deixa doer em nós, porque sabe que ali vai haver uma geração de atualização em nós pela dor, para que isso seja bem ou eleve o bem para informar a todos. Então essa escolha nossa, né? Esse abrir mão do nosso sentido ser prevalecido sobre os demais, ou seja, abrir mão da guerra, abrir mão da competição, fez com que os seres humanos buscassem novas formas de sentir aquilo que não sentiu por abrir mão. E aí a gente chega nas casas e nos ambientes fechados e nas ciências e nas lojas e nos filmes e nos textos e nas imagens e nas orações e nas propostas de trabalho e no trabalho. Então a gente aí chegou no milagre do ser humano em sua decomposição. Ele faz parte da comunhão, ele comunga, né? Ele faz a comunhão, certo? Ele se diz estar em comunhão quando está na presença dos outros, mas quando esse ser
ele abrir mão para ser comum a todos, né, e doer por todos, isso de alguma forma é o conhecimento do contrato social. É o conhecimento da educação posta em prática, do conhecimento do bem e do mal e de estar sobre ele. Certo? Mas quando o ser humano tem a possibilidade de ser aquilo que ele precisou abrir mão para ser socialmente comum aos indivíduos que também são comum, ele busca na espiritualidade de ser, na sistematização de ser, o caminho de bem ser da forma sistematizada que o seu espírito tem de percorrer no mundo em posições. Então ele joga o jogo de buscar o seu prazer. Só que essa busca de prazeres, né? Você abre uma loja, você constrói uma casa, né? Faz isso, daquilo. Também tem os seus problemas. Porque se você quer chamar as pessoas, dependendo do seu estado de espírito em relação às pessoas, né? Se você quer transformar isso em social, em comum, você vai ir à luta. E você vai ter que organizar, juridicamente falando, terminologicamente falando, justificadamente falando, a decomposição de ser aquilo que você é para fazer o bem ou encontrar um bem em ser e preservar o que se é na sociedade. Então, tem muita gente que vive a vida que quis ter, só que faz mal para muitas pessoas e faz bem para algumas outras. Esse ser está em julgamento. Ele não encontrou a paz. E tem o ser que busca a paz dentro da possibilidade que se tem. Então, existem os serviços que são públicos. Neles estão mais disposição de paz, porque ali se emite na comunidade, na comunhão, um conjunto de função de paz, de estar no padrão, na organização que demanda entregar paz aos cidadãos e cidadãs. E por que não levar o seu desejo a essa paz? Porque nem todos querem aquilo que você obriga, luta, guerreia para dizer que deveriam querer. Nem todos acreditam no seu caminho de individualidade fortalecidente, né? Nem todos acreditam no seu barato. Por isso. Existem muitos sacrifícios por aí? Existe. Mas se nós encontrássemos um jeito de acreditar em todos os baratos de uma forma organizada, governamentalmente falando, talvez
você não precisaria lutar para manter esse barato em encontro com a possibilidade de pescar ou ajudar um ser, um irmão ou irmã. Mas como a gente pode fazer isso? A gente precisa de se libertar, né? A gente precisa de sacrificar, abrir mão de alguma coisa. E, de alguma forma, as pessoas que se encontram nesse afastamento de comunidade e buscam viver a maior parte do tempo na sua individualidade, não há mal nisso. Só que o afastamento que se dá causa baixas interpretativas dos quadros gerais em comunidade. E a percepção dessas pessoas sobre a realidade comum se torna uma percepção irreal. As pessoas começam a criar nas suas realidades justificativas para interpretar a comunhão ou a comunidade de uma forma abaixo do bem, né? E a superioridade começa assim. E ela se vicia, ela se ganha forma. Ela se diz obter um armário de músculos, de músculos na forma de argumentos para sondar em si aquela justificação já predisponível para disparo, ou seja, para se manter longe, não se afetar, não gerar afeto, não gostar daquilo. É quase que um mandamento. E eu sinto isso, sinto muito, porque eu vivi assim no futebol. Era quase que um mandamento para mim não gostar de futebol. Até que eu saí do meu trono e fui estar na comunidade, né? Ou seja, fazer a comunhão. A comunhão de buscar na cognitividade do exercimento futebolístico a paz. E lá eu encontrei. Tem paz lá. Tem comunhão lá. Entende? Então, eu vivia colocando o futebol como algo de pobre, de pessoas assim que... Pobre no sentido de preguiçosos, né? Eu pensava assim, é fácil demais. Qualquer lugar você pode ter uma bola e brincar e jogar futebol. É fácil, eu quero uma coisa mais difícil, pensava assim. Mas a questão não é a facilidade, é o envolvimento, é a decomposição organizada, é a arte de se manter no coeficiente do conhecimento do valer ou do valor da organização para o hábito, para a prática. E é isso que acontece na religião,
E é isso que acontece na busca do trabalho público, né? Só que existe o lado bom, mas existe o lado ruim, porque isso parece ser o livre-arbítrio, né? Parece ser o livre-arbítrio, mas não estamos livres, né? Porque, embora a gente, a partir do olhar dos outros, pareça livre, no fundo, na consciência, né, a gente não nos controla. Nosso espírito não está no controle sobre nós, porque a gente se preocupa tanto, a gente se dá tanto para que isso fique parecendo. Mas isso é só uma aparência. A verdade é que nós, para darmos certos em todas as coisas, em todas as áreas, precisaríamos nos unir. E não é o que acontece. Então precisamos entender que é isso que precisa estar no planejamento da nossa organização. Precisamos nos unir, pois o espírito, ele precisa dessa liberdade. Você precisa se libertar, ou seja, descer do trono da sua organizabilidade, né? Não temer a Deus a ponto de se afastar dele. Temer a Deus a ponto de buscar ele, né? E ele está entre nós no sentido de nos ligar a essas sensibilidades, né? Essas organizações sensitivas. Então, quando a gente, né, falo das lojas, né, das entradas e da importância, citou é, citou as lojas, é porque, né, esses ambientes, eles estão vivendo em medos, né? São ameaçados constantemente. Então, toda a pessoa, né? Vamos supor que, ó, que aqui, não, tá errado aqui. Vamos, tá. Caraca. Pronto. Saiu. Ah, então vamos dizer assim.
Uhum. É, é. Vamos dizer assim, então. Ah, Ahn, vamos dizer aqui que nós somos esse pessoa no meio, né? Somos esse ponto aqui. E aí, a importância da, da, do produto, né? Gera uma potência em nós. Então, todos os nossos relacionamentos com os produtos na sociedade fazem com que a gente se torne essa coisa aqui, ó. Um cerco. Por que um cerco? Porque cada tomada de produto, para crer que é melhor, né? Pelo potencial, nos faz seguir a potência, né? Então não fala assim, seguir Jesus, né? Tira Jesus aqui, ó, seguir a potência. A potência de bem, né? De ser bem, de estar bem. Bem, ser e estar, né? Ao verbo you to be, né? You to be, é o verbo to be do inglês. Então, é isso. E aí o que acontece? Sendo esse ser no meio de tudo, né? A gente, a partir do momento em que vai se alimentando das coisas, a gente vai fazendo isso daqui, ó. Vai mudando de banda. Tá vendo? Então, a banda é o nosso campo de energia, campo de potência, campo de Jesus. Esse nosso campo de Jesus, a partir dos nossos produtos que vamos conseguindo, vai fazendo o quê? Vai batendo ritmo. E a gente pode conhecer esse ritmo, porque a gente pode fazer um mapa de Verpit. Então, a gente já falou isso, né? A gente tem o mapa de Verti. Jesus, potência de face. Então, a face, ela se tornou uma verdura. A face é uma verdura para salada? É, brincadeira. A face é uma medida de calibração. Então, a face é uma medida de calibração, certo? De quê? Do ser comum. Ser comum. E aí, cada comum, você vai formando um cerco, ó.
Tá vendo? Só que cada um desses cercados, né? Desse cercamento, ser comum, cercado comum, tem verossimilhança com outro cercado comum, né? Então, a gente pega aqui, ó. Esse é o sinal de igual. Igual a, né? Então, eu tenho esse cercamento aqui e eu posso igualar esse aqui, ó. Só que nessa igualdade, eu vou ter que mexer com algumas coisas dos lados da equação. E isso pode ser para um indivíduo ou de um indivíduo para um indivíduo, né? Da visão do indivíduo para o outro indivíduo. Então, olha só o quanto nós possuímos de técnicas, meios de identificação das correntes. E as correntes nos cercam, né? Então, nós identificamos. Olha isso aqui, ó. Ficamos idênticos. Idênticos. Ficamos. Ao quê? A comunhão. Ou a potência. Ou a Jesus, né? Ou ao gesto da ação, da razão, né? E a razão é um ser mais um ser mais um ser. E aí o que isso se tem? Um cercado, né? Um cercado de ser. Só que esse cercado de ser é o espírito. Ou é o um no verso. Tá vendo? Um no verso. O verso é isso daqui, ó. É o sistema. É o caminho. Então esse um no caminho é um no verso, né? Só que a gente tem um no caminho. Só que aí a gente tem os caminhos. E a gente só tem um caminho. Só que a gente tem os caminhos porque a gente tem as novas versões. As novas versões representam o renascimento. Então, o que é o renascimento? É a nova versão do quê? Do universum. Tranquilo? Simples. Agora, existe o um no verso científico, né? E o Logos nasceu de Cristo. E o registrão contratou os peões para para espionar o que precisa para anjo dar versão de novo.
melhor. De novo, pão, peão, campeão. Tá vendo? E isso tudo está armazenado na palavra de Deus. Só que esse Deus aqui é o Deus de prata, não é o Deus de ouro, não é o né, brincadeiras à parte, não é o verdadeiro Deus. Isso aqui é o Deus do cristianismo. Você tá entendendo? Que eu assumo aqui que o cristianismo tem um Deus. E esse Deus do cristianismo é o Deus do cristianismo. Ponto. Só que acima do cristianismo, né? Ou antes do cristianismo e de qualquer coisa, existe um Deus. Porque o cristianismo, ele não é Deus, ele não sabe de Deus, ele faz os seres humanos a uma comunidade, ele leva os seres humanos a algo comum. E a história, essa sintetização, esse sacrifício, ele é muito valioso, mas é igual prata, não é ouro. Ele vale muito para nós? Vale, mas ele não é perfeito. É isso que eu estou tentando explicar. O cristianismo, ele é muito valioso, ele é muito foda. Ele é campeão há várias gerações de anos. Ele é campeão do projeto de vida em reinados. Ele tem vencido há muito tempo e ele preocupa. Ele é igual um carro, né? Por que os carros não dão tantos problemas quanto as tecnologias atuais que a gente tem? Principalmente internet e blá blá blá. Porque o carro ele já existe há muitos anos, né? Todo o defeito que o carro dá é sofrido uma auditoria. O cristianismo é a mesma coisa. Só que ele é muito valioso, mas ele não vale mais do que o verdadeiro Deus. Ele não sabe mais do que o verdadeiro Deus. Ele não tem precisão do que Deus. Então, ele não precisa quanto Deus. Por isso, no cristianismo, muitas pessoas abrem mão de soluções de coisas porque não amam como o verdadeiro Deus. Não é perfeito. Só que é muito bom. Funciona. Salva vidas. Dá para sentir um relacionamento com toda a verdade que dispõe na escrita com conhecimento, convencimento, né? Conhecimento, convencimento. Só que é uma associação de vestir o homem de sabedoria pela associação e a decomposição da observação científica que se faz da natureza e de vários complexos de reações, onde os seres humanos são fatiados ou vacinados ou fascinados pela face que os tem de dor, de gozo, de misterioso, né? Esses são os mistérios, né? O triângulo da face, né? Aquela coisa assim, né? Ou seja, a igualdade, o equilíbrio, né? Então a gente tem essa coisa de equilibrar, né?
É o espelho da outra vida, né? Da realidade. E aí a gente, de tanto espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu, né? E de tanto comparar, a gente começou a entender sobre as camadas de potenciação, né? Então, um ser, ele é potência, né? Eu acho que é Immanuel Kant que tratava disso, ou Aristóteles, não sei, um filósofo. Ele dizia também sobre isso, né? Falava que nós somos potências, né? Jesus, potência. O caminho da potência vai desenvolver em nós algarismos, ou seja, camadas de decomposição associativa. Então a gente expressa muito no primeiro tempo, mas depois a expressão vai decaindo por a organização de camadas de proteção. Nós formamos isso a partir das células em contração. Existe em toda a desorganização material no sentido molecular a reorganização. Só que a reorganização ela pede novas nutrições, né? E essas novas nutrições fazem com que ela se reanime e se promova. E aí o que acontece? A sociedade sofreu tanto isso, brincou tanto disso, que desenvolveu várias e várias menções a isso. E isso, a fim de ser justificado e poder ser promovido como um comércio, ganhou várias faces, só que com a ajuda da ciência. Porque imagina eu falar para você que balançar a mão assim, ó, igual idiota, ajuda na saúde física, na qualificação, na potencialização dos seus nervos, dos seus braços e tudo aquilo, faz você ficar inteligente, esperto. Você vai falar assim: eu não sou bobo, não, eu tenho terra para capinar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho coisa melhor para fazer, eu não sou bobo, não. E aí vem, né, o tsunami, né, a onda. Cara, faz bem, isso e aquilo, coisa. Aí daqui a pouco, eu faço esse exercício aqui na academia. A autoridade me mandou. Funciona. Tem me feito bem. Eu estou muito mais forte e controlando muito melhor o meu pulso. Então, realmente, uma coisa que era vista como algo idiota, né? Que idiotice, que idiota, né? Seu menino não sabe capinar, não sabe colher algodão, não, vai ficar parado aí, se tornou algo muito mais caro do que isso. Se tornou um remédio, um conselho, um saber, uma atitude nova. E essa inovação foi decomposta e foi transmitida de uma forma importante para que todos lembrem da salvação de Cristo. Tá entendendo? Por que eu tô cruzando o universo cristão com isso? Porque é a prática cristã que ganha, que faz valer Deus. Porque o verdadeiro Deus, não o Deus cristão. Deus cristão é um Deus popular,
é um Deus que está super em abundância, né? Porque funciona muito bem. É um carro, o carro mais desenvolvido de todos. Vamos supor assim. Mas o verdadeiro Deus que não pressente desse carro, aí é outra história. Porque esse Deus aí precisa de anjo santo, precisa de igrejas, precisa de mandatos, isso e aquilo. O Deus verdadeiro não precisa de nada disso. Na verdade, eu acho que ele nem sabe o que é isso. Acho que ele nem vê isso da forma em que isso é acertada na radicalidade do programa das pessoas em organização social, em buscas de entendimentos de si mesmo e mantimentos de si durante os dias que passam e das suas adversidades. Porque ninguém conhece o outro amanhã ou daqui a alguns minutos. Só pressente saber que há um conhecimento que pode ser confiado pelo algoritmo, pela prática, pela devoção, que é aquela coisa de eu pego alguma coisa e sinto que tenho que pagar por aquilo que eu peguei. E você estimula isso em um looping, né? Em uma sistemática de continuar até que, né? Então eu continuo até que seja o meu fim. Qualquer coisa que você me dá um sorriso, né? Aí eu sinto que tenho que pagar pelo seu sorriso. Eu nem quero sorrir para você, mas eu olho para você e exame de cristão. Adquiriu isto, então paga. Cristão. Creu nisso, então reage. Reage, levanta. Já viu? Já foi em reunião de oração de igreja? Reage, levanta, sai do lugar, mexa, né? É o padrão, tá no programa. Pegou, tem que pagar, né? Falou oi, tem que cumprimentar. Então tem essa matemática sistêmica dentro dos padrões que as pessoas dizem organizar e julgar uns aos outros perante esse bem-estar de esperar do cristianismo a salvação, ou a pagação, ou pagamento. Então, se você sai na rua todo tiradão, baseado no artista tal que você assistiu e você queria fazer uma performance toda tirada, e aí você percebe que a pessoa te cumprimentou, mas se você cumprimentar ela, você vai sair do papel. Aí você, no momento, decide não cumprimentar. Ela vai julgar você. Ela vai falar assim: ah, depois você me paga então. Ah, você ainda me paga. Isso é uma coisa do cristianismo. A pessoa ela não consegue aceitar. Ela fala assim: se eu fiz um mico, se eu me coloquei à disposição do Senhor, o Senhor tem que me ajudar. O Senhor tem que me pagar. Ah, esse cara aí é um cara tirado. Ah, eu vou lembrar disso pela minha vida toda. Eu vou me vingar. Eu vou fazer alguma coisa. Deus não deixa isso acontecer comigo. Que vergonha. Que coisa estranha. Tem vários nós de domestificações. Mas a pessoa ela não quer entender o que acontece, na verdade. Né? O porquê que a pessoa precisava acenar? Por que existe essa dependência? Por que existe essa ocorrência, né? Qual é o mandamento, né? Então isso vem de uma
de um conflito de interesses. Essa é a verdade. E vem da disponibilidade das pessoas julgarem umas outras, acreditando terem poderem para extrair delas movimentos, informações que podem lhe comprometer ou lhe dar condição de julgar. Mas isso é o Deus do cristianismo, mais uma vez. Na relação do espírito, que muitas pessoas, no apego, ficam doentes, psicologicamente falando, porque não têm condição de aprender ou sair, se libertar desse pavimento espiritual que foi estimulado pelo Deus cristão. Só que Deus, essa forma, Deus cristão, é só uma representatividade para os adeptos dessa religião. Não é o Deus de verdade, nunca será. Não há como ser. Nem se você imaginar que é pelo seu exercício de estar estar em cristianismo, ser cristão, isso, aquilo, fazer as coisas. Não, porque isso é egoísmo e é a sua vontade. O mundo, ele não foi escolhido e feito por você. Na verdade, você está procurando uma solução para o espírito que vive em você, né? Que é o nome que dá. Você está procurando uma solução. Opa, eu sei de uma. O cristianismo é uma boa. Na verdade, é uma das mais famosas. Que é essa. Poxa, se é isso sim mesmo, então tá, eu tô precisando dessa solução. Beleza. Isso resolveu? Não. Ah, então, baseado no que você tá me falando, você tem que rezar o terço. Baseado no que você tá me falando, você tem que fazer essa oração aqui. Você tem que ir na loja X, tem que conversar com tal. E aí sempre vai ter uma missão. Você vai na missa, vai ter uma missão para você resolver esse impasse que não se resolveu, até que se resolva o que você se renda para o cristianismo. É um jogo, é a vida. É a vida, não posso fazer nada, é assim. Mas saiba que realmente por trás disso existe um Deus que é maior do que isso e que talvez ele nem saiba disso do jeito que a gente mitiga saber. Talvez para ele é só a forma, talvez ele veja isso como uma organização material mesmo para se manter mais segura durante mais tempo, né? Uma atualização das suas células, né? Nada mais. E tudo bem, né? Que bom. Só que existe o problema da falta de conhecimento em relação a isso, né? Que pega muito, né? Ai, ai. Uhum. Uhum. Uhum.
Hum, 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 hum. Bom, então o computador voltou ao normal aqui. E aí a gente vai passear aqui no na na primeira disposição minha em entender sobre a arquitetura e os e, e as concessões ou as contrações psicológicas que estão por trás da organização arquitetural do meio, né? Ou seja, a manifestação objetiva do meio, né? Vamos dizer assim. A me manifestação ação do meio objetivo de objeto, né? Tive objeto, vamos dizer assim, objeto, ação do meio objeto de produzir contração. Então vamos dizer que todo objeto é um espelho, vamos dizer assim, é um espelho. E ele vai todo objeto é um espelho. Ele vai refletir você. O reflexo do objeto é um código de contração. Essa experiência expressa em você uma sensibilidade na carne. Na carne. Quase que um tempero, né? Tempero. E aí o que que acontece? Você viaja no tempero e se decompõe. Ou seja, você perde carga quando viaja muito. Certo? Certo. Então vamos dizer assim que nós fomos convidados para um local. E aí o que que acontece? Nós, nesse ambiente moderno, nesse paraíso de muita riqueza, de muita herança, onde a gente foi possível que a gente visitasse escolas, aprendesse, convertesse e buscasse vielmente saber e atualizar do saber, trouxe para nós um convite. E nesse convite existem tantas palavras que a gente já viu que são
são vitórias, né? São conquistas da face sobre a descrição associativa e tudo. E toda aquela informação ela quer fazer assim na sua face, ó. Quer editar você. E aí você tá lendo lá, ó. E aí, ó. Tá vendo os pulsos? Cada palavra em coleção lógica, em frase, ela vai fazendo um cercado. E aí quando pensa que não você tá lendo assim, você está no meio e você começa a viajar para dentro de você e para as contas que você faz ao descobrir que você recebeu um convite e que tem várias informações para prestar para estar nesse convite, inclusive roupas que combinem. Combinado? Então existe uma subjetividade de que você combina. Se você sair da sua casa e for nesse convite, atender esse clamor, esse convite, e ainda vão te julgar o quanto você combina com o meio em que se propôs estar ao receber esse convite, esse chamado. Ei, passei no concurso público, mesma coisa. Ei, minha tia me chamou para casa dela. Mesma coisa. Ah, eu vou na igreja. Mesma coisa. Eu vou ali comprar uma coisa no supermercado. Mesma coisa. Acontece que a gente passou a dar importâncias para coisas e criou uma hierarquia de superioridade psicológica, ou seja, nas contas que a lógica diz compor em nós, na partir dessa reação, emitindo mais graça para um e menos graça para outro. Por que não é agradável? Porque não é graça você ter dinheiro e ir num supermercado comprar uma coisa. Mas por que é graça você ir num casamento? Aí que começa a decomposição. E aí a gente começa a perceber que o ser humano quer saber o quanto ele vai ganhar desse combinado, que é o futuro do seu pretérito. Como ele vai estar depois disso? E aí ele começa a fazer os seus cálculos e todos os anjos já sabem que ele está no momento de buscar o futuro do pretérito desse imposto de feito. Por exemplo, o meu celular, de uma hora para o meu aparelho, né? De uma hora para outra, desligou, parou de funcionar, ele estava bom. A coisa, o que eu fiz no primeiro momento? Quem será eu daqui a alguns dias, né? Quem sou eu no futuro? Eu sou o cara que sente muito, que sente pouco, que deixa dizer tudo bem, isso, aquilo. Quem sou eu? Né? Então aconteceu alguma coisa, o barranco desmoronou. E quem sou eu? Meu avô morreu. Quem sou eu agora? No pretérito do futuro. Como eu serei visto? Como eu me investirei? Será que as minhas articulações perderão o movimento? Ou eu poderei ser um idiota e treinar a movimentação para decompor essa associação de impossibilidade de ter o meu celular novo, ter o barranco do jeito que estava, ter o meu avô? Eu vou me sentir menos articulado, inferior ao outro que tem? Ou eu vou fazer uma atividade
né, jocosa. Ah, não, mas hoje tem as pessoas que vão editar para nós. Ah, ele não é bobo, não. Isso aí foi o treinador dele que passou para ele, porque ele tá treinando isso e ele quer ser um fisiculturista, ele quer ser um jogador de bola, um atleta. Eu quero cuidar de mim. Nunca precisei disso. Um atleta, isso, aquilo, isso, aquilo. Isso aí é coisa da fenomenologia, da busca do mapa de unção do ser. Ah, então quem é esse ser? Tá bom, ele não é, mas a gente coloca que ele é o atleta. Ele é o artista, ele é o atleta. Então tem essas coisas, né? Vamos lá, então. Cerimônia é um conjunto de atos solenes e formais, de caráter religioso ou profano, que segue as regras e rituais específicos. Vocês percebem que essa frase é é um código e ela faz o quê? Né? Ela emite para a cerimônia é igual a x mais 1 mais 1. Então, cerimônia é o 1, Jesus, gestos, ó, aqui, ó. Mais 1. Tá vendo? Isso é os uns nos versos, né? É como se fosse o 1S, né? Então, cerimônia é isso. É aquela coisa do ser sobre essa crescente, né? É o átomo, né? E aí o átomo da cerimônia, você pode instalar várias coisas nela, ó. Uma cerimônia pode ser ir na missa, pode ser ir na missa pro casamento, pode ser ir na missa pro casamento e depois fazer isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, aquilo outro. Então tá vendo o nosso mapa? Mapa da cerimônia do Abner. Esse é o mapa da minha cerimônia. Esse é o meu prego na cruz. É o meu Cristo. Brincadeira. O termo também pode se referir a formalidades em relações sociais, etiqueta ou até mesmo a timidez ou constrangimento diante de uma situação. Então tem várias disposições para usufruir dessa palavra. Em desinervação cognitiva sob processo de linguagem e imaginação contada a partir das contrações que isso leva o ser a viajar nos verbos de ser. Agora dá uma olhada nas imagens. Poxa, isso não estava acontecendo. Hoje é um dia atípico, né? Mas hoje tá sendo um dia atípico o dia inteiro, né? Só nessa estação de estudo, não? Demorando muito, muito, muito. Vamos ver aqui.
que eu posso fazer? Vamos esperar aqui, né? Cerimônia. Eu acho que eu vou deixar então pro próximo vídeo que eu for fazer, porque hoje o computador, as coisas aqui estão atípicas e não quero ficar nessa disposição sobre esse estado não, porque isso atrai mais momentos nesse tipo de estado, né? Não acaba. Por aqui não, né? Aqui tá muito constante isso. Então, diante disso, eu vou encerrar o vídeo aqui e depois a gente começa o processo de decomposição daquilo que é cerimônia e de todas as utilizações que se fazem disso, tanto para os indivíduos que cuidam disso, né, que se sustentam por essa virtude, né, quanto as pessoas que são chamadas, né, são elevadas a ir nessas casas, nesses meios, né, para obterem as suas melhorias e tais, né? Vamos dizer assim. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!